no chat para ficar registrado. Pronto, já começou. Já pode colocar aí, por favor, o nome completo no chat que fica registrado a presença de vocês, beleza? Eu já postei lá hoje a devolutiva da atividade suas com a correção e com a nota de cada um lá no Moodle, naquela maneira com que a gente tem feito. Eu posto o link lá de cada atividade de cada um no comentário da atividade de vocês. Então, confira lá se todo mundo conseguiu acessar, se não, depois me falem, pode ser alguma falha, a gente conserta isso aí. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar aí da biofísica fetoplacentária. Caso tenham alguma dúvida, ou então se tiver, sei lá, não estou vendo a apresentação, não estou ouvindo, não estou entendendo, fala comigo, que a gente vai tocando aí, viu? Essa é uma aula que é muito interessante, eu pelo menos acho um tema muito interessante, e espero que acrescente aí algo na formação de vocês, e prestem atenção, que tem muito conteúdo, muitos detalhes, mas não é algo difícil, é algo que, se vocês prestarem atenção, depois parar, ler direitinho, vai dar certo. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de biofísica fetoplacentária, nós vamos falar da parte que envolve o feto e a placenta, ou seja, os anexos fetais, ou que a gente chama de anexos do embrião ou do feto, certo? Então, o que são esses anexos? Eles vão ser estruturas que vão derivar dos folhetos germinativos, então, provavelmente vocês vão ver isso na embriologia, mas eles não fazem parte do corpo do embrião. Então, ele se origina do folheto germinativo do embrião, mas não é um componente do embrião de fato. Ele é um anexo que vai estar presente durante a gestação, mas depois não segue na vida, no desenvolvimento do animal. Então, as funções desses anexos que nós vamos encontrar são proteção, fixação, troca de gases, hidratação, nutrição, e também armazenamento de excretas. Vocês talvez já devem ter ouvido falar alguma coisa de que tem alguns anexos que eles funcionam como se fosse o banheiro do feto. E é algo mais ou menos isso mesmo. Então, quais são eles? Nós temos uma divisão, que seriam os que são transitórios e os que são permanentes. De transitório, a gente tem apenas um, que é o saco vitelino. E permanente, nós temos o âmnio, alantoide, córeo, a placenta fetal, materna e o cordão umbilical. O que é permanente? Que vai permanecer até o final da gestação. E quando a gestação acaba? No momento do nascimento. Nasceu, acabou a gestação. Então, todos esses aí permanentes, eles vão ficar até o final da gestação. O âmnio e o córion, vocês podem encontrar na literatura como amnio ou amnion, com N no final, e cório ou corion, mas é a mesma estrutura, só para diferenciar aí para vocês. Bom, então vamos falar deles aí. O saco vitelino, que a gente falou, que é o transitório, ele vai estar presente em todos os vertebrados, é essencial para o desenvolvimento embrionário, por quê? Porque ele vai fornecer nutrientes que vão ser importantes aí nesse início da vida do embrião. E aí tem vitaminas, aminoácidos, imunoglobulinas. Ele é o que vai ser responsável por nutrir esse embrião nos primeiros instantes ali, na primeira parte do desenvolvimento, certo? Então, nessas fases iniciais, ele é responsável pelo armazenamento e transferência do vitelo, certo? Que é o que tem dentro do saco vitelino. Então, o saco vitelino, na verdade, ele é uma estrutura que vai armazenar esse vitelo, que é o líquido que fica ali dentro dele. E esse líquido que tem esses componentes que vão ajudar na nutrição desse embrião, certo? Até a formação do cordão umbilical e da placenta, que aí vai ter a comunicação materno-fetal. Até lá, essa parte vai ser suprida pelo vitelo, certo? Então, como se fosse uma estrutura, é uma estrutura que tem componentes com função de nutrir esse animal, enquanto não tem essa nutrição vinda da mãe, certo? Então, quando se tem já a formação do cordão, da placenta, essa comunicação materno-fetal, não há mais a necessidade desse vitelo. E também, grande parte dele já foi consumido, por isso que ele é transitório. À medida com que ele
faz a sua função ali de nutrir esse animal, ele se finda. Então, transitório e apresenta regressão. Quando tem um aumento das necessidades fetais e expansão do alantoide, que é um outro anexo que nós vamos falar dele também. Então, transitório e regressão, porque ele vai sendo consumido, né, e ele deixa de ser produzido novamente. Então, aqui a gente tem um exemplo do embrião bovino de 24 dias, nessa primeira imagem, onde a gente observa aqui, ó, esse saco aqui mesmo, ó, essa membrana toda aqui, é o saco vitelino e dentro dele vai ter o vitelo. Tá vendo esse mais vermelho aí? Ele é um embrião bovino com 24 dias de vida. Aqui, já com 37 dias, a gente começa já a ver uma diferenciação maior, ó, a região da cabeça aqui, a região do tronco desse embrião. E aqui, ó, agora já toma um aspecto como se fosse uma bolsa mesmo, como se fosse um saco. É o saco vitelino, que vai ser responsável por armazenar o vitelo, que é responsável por nutrir esse embrião. Aqui, no caso de um embrião ovino, aqui ele era bovino, com 24 a 32 dias. Aqui a gente vê esse mais vermelhinho aí, é o embrião, tá vendo até a região da cabeça dele aqui, o que já começa a se formar. E aqui, ó, esse saco é o saco vitelino, certo? Aqui já com 32 dias, ó, a gente observa aqui o resquíciozinho do saco vitelino, porque aqui já começa a formar o cordão umbilical. E aí ele já não vai ter tanta necessidade de ter esse saco vitelino nem o vitelo. E aqui, claro, o embrião, 32 dias. Deixa eu limpar isso aqui. Bom, esse era o transitório. Esses outros aqui que a gente fala agora são os permanentes. Permanentes não é para sempre, não. É até o fim da gestação, beleza? Então, a gente tem o córion. O córion é a membrana mais externa. Sendo assim, ele fica em contato com o endométrio uterino, o endométrio materno. O endométrio vai ser aquela camada do útero. E o córion é a camada mais externa do embrião que vai estar em contato com o endométrio, beleza? Por ele ser o mais externo, é ele que fica em contato com o endométrio. Ele é desenvolvido aí a partir de uma dobra externa na superfície do saco vitelino, que a gente falou agora anteriormente, e tem um rico suprimento de vasos sanguíneos que vai ser associado com o endométrio, como a gente falou. Então, ele que é o responsável por fazer o contato materno-fetal entre mãe e filho, que é a parte fetal vai comunicar com o útero, que é a parte materna. E aí, quando ele é associado com o endométrio, que é a camada do útero, ele forma a placenta. Então, aqui a gente tem um esquema didático para vocês entenderem como que funcionaria essa divisão. Tá vendo aqui essa porção aqui, ó, essas porções onde ele já tem a união, é o que forma a placenta, certo? Que a placenta ela é uma justaposição de tecidos maternos e fetais. Quando eles se unem, formam essa parte aí da placenta. E aí, o mais externo é o córion. Olha ele aqui, ó. Toda essa camada mais externa. E lembra que a gente falou aí que ele é rico em vasos sanguíneos? Olha os vasos aí representados nessas linhas azuis e vermelhas, que são as veias e as artérias. E ele cria proeminências para fora, como se ele tivesse vários pontos para fora. O que é para fora? No sentido do endométrio. Essas proeminências são as vilosidades coriônicas. Isso aqui é importante. Guarda isso aí, ó, presta atenção. Essas vilosidades coriônicas são as que vão fazer o contato lá com o endométrio da mãe e aí fazer a comunicação materno-fetal. Quando a gente for falar das diferenças da placenta aqui, são essas vilosidades aí, essas proeminências do córion, que vão diferenciar os tipos de placenta que estão nos animais, certo? Beleza. Abaixo dele, se a gente for tratando de fora para dentro mais próximo ao embrião, a gente tem o alantoide,
que ela vai ser intermediária entre o córion, que a gente já falou, que é o mais externo, e o âmnion, que vai ser o mais interno. Então, ele tem dois folhetos, o alantocóreo e o alantoâmnion. Quando ele está em contato com o alantoide, com o córion, ele se torna alantocóreo. Quando está em contato com o âmnion, alantoâmnion. Mas ele é o alantoide, que fica ali entre essas duas camadas. É um saco fechado, cheio de líquido, e qual líquido? Alantoidiano. Então, aqui as coisas já te induzem a acertar. Porque, por exemplo, se você pensar lá no saco vitelino, quem está dentro dele? O vitelo. Alantoide, quem está dentro? Líquido alantoidiano, beleza? Então, como que a gente observa? Aqui, ó, são as mesmas membranas que nós tínhamos visto lá. Então, essa mais de fora aqui, ó, é o córeo que nós falamos. Lembra que eu falei com vocês que vocês podem encontrar como córion ou córeo? Aqui nessa imagem já é como córeo, mas é a mesma estrutura. E esses pontinhos aqui, ó, como se fossem graminhas, são as vilosidades coriônicas, que elas vão formar a comunicação materno-fetal. Por que que ela se chama vilosidade do cotilédone? Porque isso aqui, essa é uma representação de um esquema, né, de um embrião, ou um feto, no caso aqui já é um feto, de bovino. E no bovino, ela tem a placenta cotiledonária. Calma que nós vamos falar dela aí, mas eu quero que vocês entendam isso. Sei o que é o córion aí, sei o que são as vilosidades, e aqui, entre eles, a gente tem a região do alantoide, que é mais interna, tá vendo aí, ó? Passando exatamente mais internamente. E todo esse espaço que tem aqui, ó, vai ser preenchido pelo líquido alantoidiano, que a gente já falou dele aí também, certo? Então, aqui, ó, lembra que nós falamos que ele tem dois folhetos? O que tem aqui, ó, externamente, córion, já falamos. Aqui, alantoide. Quando eles estão em contato aqui, forma o alantocórion. Esse mais de dentro aqui, ó, essa camada mais interna, vai ser o âmnion, que é a que vai ter em contato com o feto. Quando o alantoide está em contato com o âmnion, alantoâmnion. Fácil também, tranquilo. Então, córion, alantoide e âmnion. E ó, o saco vitelino aqui, ó, só uma pequena estrutura. Então, dentro desse alantoide tem o líquido alantoidiano. Ele aumenta de quantidade de acordo com o desenvolvimento da gestação. Quanto mais tempo gestacional, geralmente maior é a... O pessoal tinha falado que tinha travado aí, mas bicho, tem tempo. Se não estiver me ouvindo, vocês me falam. Tá tudo bem aí? Tá sim, professor. Então, beleza, vamos tocando. É que eu fui abrir aqui o chat e fui ver. Beleza. Aumenta a quantidade durante o período que vai aumentando esse tempo gestacional. Qual que é a média que a gente tem aí? Numa vaca vai ter em torno de 4 a 12 litros, na égua de 7 a 15 litros e pequenos ruminantes de 1 a 2 litros. E esse líquido alantoidiano, no início, ele é incolor e até mesmo transparente, e depois ele se torna mais escuro. E aí isso diferencia. Na vaca ele apresenta um tom mais azulado e na égua um tom mais avermelhado, justamente pelos constituintes diferentes que tem neles. Quais são as funções desse líquido alantoidiano? Ele armazena a excreção do feto, então por isso que a gente fala que ele aumenta a sua quantidade durante o período que aumenta a gestação, porque esse animal ele vai ter algumas excreções que vão ser liberadas e ele fica armazenado no líquido alantoidiano. Além disso, tem a proteção mecânica também contra traumas, previne lesões uterinas, ajuda no desenvolvimento fetal. Quando está lá no momento do nascimento, no parto, tem a ruptura do alantoide, e aí o líquido alantoidiano ele é liberado e ajuda na lubrificação vaginal. Talvez vocês conhecem com o ser humano, né? Que fala, rompeu a bolsa. Então, são esses líquidos, tanto o líquido alantoidiano quanto o líquido amniótico, que vai ser liberado, certo? Então, no momento do parto, ali no caso dos animais, também tem a ruptura dessas membranas,
e eles vão ajudar a lubrificar a região do canal do parto. E tem ação bactericida também, então, contra os micro-organismos que podem se desenvolver e podem ser fatais ao feto, ele previne essa infecção. E a mais interna de todas as membranas, a gente tem o amnion, certo? Que é, se for de fora para dentro, né, do feto, córeo, alantoide e amnion. Então, ela é sensível e transparente, mais interna, como nós já falamos, reveste direta e totalmente o feto, porque ela é a mais de dentro, então ela fica realmente em contato com o feto ali. Só não fica tocando sempre nele, porque tem um líquido entre eles, mas é a membrana mais interna. E ela envolve também parte do cordão umbilical, que sai dessa região ventral do abdômen do animal. Ele é um líquido claro, podendo ficar, né, esbranquiçado pela presença de substâncias sebáceas em suspensão. Como que ele é formado? A gente falou lá do líquido alantoidiano, que, por exemplo, ele acumula, né, as secreções do feto. Aqui, ele vai ser formado, o amniótico, pela transudação cutânea do feto, do cordão umbilical, secreção do trato respiratório, secreção da cavidade bucal, mecônio. O que é esse mecônio? Mecônio geralmente são as primeiras fezes que o animal libera logo após o nascimento. Isso é uma condição normal e fisiológica, e quando o animal nasce, você espera que ele elimine aquelas primeiras fezes, mas quando ocorre o que a gente chama de sofrimento fetal, vai ter a liberação antes do parto. E isso geralmente está associado aí com alterações no suprimento de oxigênio ou complicações no cordão umbilical, que pode estar associado também ao suprimento de oxigênio. O que acontece? Se tem alguma, por exemplo, uma torção no cordão, uma compressão desse cordão umbilical, tem alteração no suprimento de oxigênio para o feto, porque essa comunicação agora vai ser materno-fetal, então vem através da placenta, vem através do cordão. Então, esse animal pode liberar esse mecônio antes de nascer. E aí ele fica armazenado nesse líquido amniótico, que é o que está envolvendo ali o feto. E ele pode se encontrar, no caso desse líquido, né, pelos, células epiteliais e restos de escamações cutâneas, porque está em contato com o feto. E ele fica flutuando nesse líquido amniótico. O líquido alantoidiano, ele vai envolver todo essas camadas e também o feto, porém ele não fica em contato direto com o feto, porque o que fica é o líquido amniótico, que fica dentro do amnion, que é a membrana mais interna de todas. As funções também de proteção, enfim, ele evita aderências da membrana amniótica, então, como eu expliquei para vocês, a membrana amniótica é mais interna, mas ela não fica tocando no feto, porque o líquido faz com que ela fique flutuante, tanto ela quanto o feto. E, além disso, também a mesma coisa do outro líquido alantoidiano, previne lesões uterinas e auxilia no desenvolvimento fetal, e quando se rompe, lubrifica a vagina para que no momento do parto facilite a passagem do animal. E aí, o mais interno de todos aqui, ó, essa membrana toda aqui que vai envolver o animal é o amnion, e aqui dentro a gente tem o líquido amniótico. Então, o feto, ele fica circulando ali na região do amnion, do líquido amniótico. Tranquilo, fácil e sem nenhum problema. Agora, vamos para a parte da placenta. O que é a placenta? Uma das primeiras classificações científicas pode ser considerado como uma aposição de tecidos maternos e fetais com a intenção de trocas fisiológicas, que é o que acontece. São várias camadas de tecidos, como nós falamos, tanto materno quanto fetal, e tem a intenção de trocas fisiológicas, que é o que acontece na comunicação materno-fetal. A nutrição passa através dessa placenta, a oxigenação, enfim, muitos fatores estão relacionados a essa comunicação que ocorre na placenta, que é entre a mãe e o feto. Então, ela vai fazer o que a gente fala que é como um intermédio entre as necessidades fetais, então o que esse feto está precisando, e o que será atendido pela mãe.
certo? E ela é considerada como uma fusão entre as membranas fetais e o endométrio. O endométrio é a membrana interna do útero, certo? Então, sempre que a gente fala de endométrio, lembra-se de útero. E as membranas fetais são essas que nós falamos aqui agora, esses anexos fetais. E agora aqui é a diferenciação delas. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Ela se classifica em três principais, tem três diferenças principais, três classificações, quanto à sua placentação, quanto à distribuição das vilosidades e quanto às camadas que separam o sangue materno do sangue fetal. Se vocês entenderem isso, entenderam a aula toda, porque depois disso aqui a gente fala só um detalhe da circulação fetal e acabou. Então são essas três classificações. Vamos por partes aí. A primeira é a placentação. Ela vai ser classificada de acordo com a justaposição das vilosidades do córion. Lembra que eu falei para vocês das vilosidades do córion? Córion, a membrana mais externa. Então, aquelas vilosidades são aquelas pontinhas que ficavam lá. E elas vão formar criptas na mucosa uterina. Como que a gente vai entender isso? Ela se classifica em duas apenas. Quanto à placentação, presta atenção, a placentação, são três, ó. Placentação, distribuição das vilosidades e camadas que separam o sangue materno do sangue fetal. Placentação, ela vai ser adeciduada ou deciduada. Ponto. Só isso. Então, vamos ver o que é cada uma. Na adeciduada, ocorre a discreta aderência do endotélio corial e o endotélio uterino. O que é? O corial é do córion, que a gente já viu, aquela membrana mais externa, e o uterino é da parte materna. Então, esses anexos fetais, eles não são eliminados durante o parto, junto ao feto. Não é que o animal não vai liberar essa placenta. Ele vai, mas geralmente não é no mesmo momento que o feto nasce. Por exemplo, quem são os exemplos de espécie que ocorre isso? Égua, vaca, cabra, porca. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algum parto desses animais, dessas espécies, mas se você olhar uma égua, uma vaca, por exemplo, quando pare, nasce lá o potro ou o bezerro, e depois esse animal libera a placenta. Nasce cada um em seu momento. Primeiro o animal é liberado, depois a placenta é liberada, certo? E por isso que ela é classificada como adeciduada, porque não é eliminada aí durante o momento do parto. Esse descolamento do epitélio vai ocorrer sem perdas de porções da mucosa uterina e sem hemorragia. Então, nesse caso dos animais, não tem sangramento. Como ela é liberada depois do feto, ela fica retida por um breve período. Lembrando que se ficar por um período muito extenso, isso aí é uma condição patológica, uma alteração que se chama retenção de placenta. Isso, mas é só se ficar por um período maior de tempo. Se for normal, por exemplo, nasceu e depois de algumas horas ele libera, tranquilamente. É o fisiológico de se acontecer nessas espécies. A deciduada, uma classificação da placentação. A segunda e a última da placentação é deciduada. Então, nessa vai ocorrer a união das porções maternas e fetais. Quem são essas espécies? A gata, a cadela e a mulher. É o que a gente chama de placenta verdadeira. Então, no momento do parto, ocorre o descolamento placentário da parede do útero, diferentemente do outro caso, que não ocorria no momento do parto, certo? E aqui tem o desprendimento e a hemorragia na mucosa uterina, que também não acontece na placenta adeciduada, e esses anexos são eliminados junto com o feto, que também não acontecia no outro tipo de placenta. Então, são essas duas diferenças apenas, adeciduada e deciduada. A deciduada libera depois a placenta e não tem hemorragia. No caso da deciduada, tem essa hemorragia na mucosa uterina e a placenta liberada, os anexos fetais são liberados junto com o feto no momento do parto. Tranquilo, ó. A primeira já foi, placentação. A segunda aqui, ó, quanto à distribuição das vilosidades. Essa eu acho a mais interessante de todas e a mais fácil também. Por quê? É simples. Como as vilosidades vão
se organizar, vai ser a forma com que a placenta vai se classificar. Quem são essas vilosidades? As vilosidades do córion. Lembra que o córion é aquela camada mais externa que vai circular lá, ou circundar o feto, e aí tinham aquelas pontinhas lá. Aquelas pontinhas, aquela que numa imagem lá parecia até tufos de grama, aquilo são as vilosidades coriônicas. Essas vilosidades que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. A difusa, na placenta difusa, essas vilosidades elas são numerosas e dispersas por toda a superfície uterina. O próprio nome já está te dizendo, ó, difusa. Quando uma coisa é difusa, ela é como se fosse espalhada, certo? Uma coisa que foi difundida, ela foi espalhada. Difusa é assim. Então, dispersa por toda a superfície uterina. Quem são os animais que apresentam esse tipo de placenta? A égua e a porca. Como que a gente vai ver isso? Assim. O que é isso? Esse tanto de pontinho aí que a gente está vendo, ó, nessa imagem, cada pontinho desse aí, são vilosidades coriônicas, as vilosidades do córion, que é a camada mais externa. Então, se ela é difusa, ela está por toda a superfície dessa camada, desse anexo fetal. Fácil, tranquilo, sem estresse. Quem são os animais? Égua e porca, placenta difusa. Outra, local ou zoonária. O que é isso? É a mesma coisa aí, ó. Local, que ela vai estar em um local específico ou em uma zona específica, por isso zonária. Então, as vilosidades estão em uma zona anular. É como se fosse ele cria como se fosse um cinto, um anel em volta do feto. Nesse tipo de placenta, tem estruturas que são chamadas de hemorragias de bordas, que é onde tem geralmente um sangramento mesmo nas bordas, e isso vai acontecer quando ocorre a ruptura das vilosidades, e isso é fisiológico. Lembra que a gente falou da classificação lá no início, ó? Na classificação deciduada, que aqui entra, ó, a gata, a cadela, a mulher, e aqui tem hemorragia dessa mucosa. Sendo assim, nessa placenta a gente consegue observar essas estruturas que são as hemorragias de borda, placenta local ou zonária. Como que é isso? Aqui, ó, tá vendo? Ó o embrião aqui dentro. A cabecinha dele aí, ó, a mãozinha aqui, as patas, né, no caso. E aqui, né, a evolução desde o embrião até o feto. E aqui ele já tem toda essa, vou circular aqui, ó, toda essa parte aqui que eu estou circulando, são as vilosidades do córion nessa placenta. Então, se você observar, não tem nada a ver com a anterior. Ela é toda difundida aqui, ó, você não vê uma zona específica em algum local nessa placenta. Ela é toda difusa. Nessa aqui, não. Essa parte específica aqui é onde estão localizadas as vilosidades do córion. Então, só nessa parte aí tem a comunicação materno-fetal. Essa outra membrana aí mais transparente, ó, nessas extremidades, vão ser o âmnion. O âmnion é a camada mais interna e ele não faz a comunicação com o endométrio. Então, quem vai fazer é essa parte aí, que é a placenta local ou zonária, beleza? Tá vendo esses pontos, essa linha mais escura ao redor dela aqui, ó? Nas duas imagens aqui a gente consegue ver um pouco menos, que é o que a gente falou, ó, hemorragias de bordas, que são alterações fisiológicas que acontecem. Quando tem um descolamento, ele vai ter um sangramento nessa região. Local ou zonária, gata e cadela. Fácil, né? Então já foi a difusa, a local ou zonária, agora a cotiledonária. Vamos lá. As vilosidades estão dispersas na superfície uterina. Ué, mas a difusa também estava dispersa. Qual que é a diferença? A difusa, ela era vários pontinhos dispersos por toda a superfície. Nesse caso da cotiledonária, são estruturas circulares. É como se essas vilosidades elas se unissem,
formassem estruturas circulares e ficassem dispostas por toda a superfície uterina. Então, essas estruturas circulares são o que a gente chama de cotilédones, certo? Quando você olha a parte fetal, se eu estou vendo lá o córion, a gente já falou aqui, a membrana mais externa. Se eu estou olhando o córion, o que eu vejo é um cotilédone. Se eu tenho o cotilédone, que é essa... Deixa eu mostrar uma imagem aqui, fica mais fácil, ó. Essas bolinhas aí, ó, que vocês estão vendo, são as vilosidades, elas ficam aglomeradas nesses pontos aí. No caso dos ruminantes aqui, ó. Certo? Naquela mesma imagem que eu mostrei lá no início, que era um desenho, era de um ruminante também, porque ele era cotiledonário. Então, aqui, ó, nesse desenho é a mesma coisa. Cada ponto desse aí, ó, é um ponto onde tem esse aglomerado das vilosidades coriônicas, que é o que a gente chama de cotilédone. Presta atenção aqui em mim. Se eu tenho o cotilédone aí, eu tenho que ter um correspondente lá no útero, certo? Porque não adianta de nada eu ter essas vilosidades aí nesse córion, se eu não vou ter uma estrutura lá no útero que vai se ligar a isso, beleza? Então, como tem, essa estrutura do útero recebe outro nome, que são as carúnculas. Aqui, ó, carúnculas. Quando eles se juntam, formam os placentomas. Pronto, acabou os nomes, são só esses. Cotilédone do córion, que é a parte fetal, carúncula uterina, que é a parte materna. Quando eles estão juntos, no caso, no desenvolvimento gestacional, eles ficam entrelaçados, porque ali está tendo a comunicação materno-fetal. Quando estão juntos, é o que a gente chama de placentomas, beleza? Então, aqui, ó, cotilédone da região do córion fetal, o endométrio, que é a parte do útero, vai ter as carúnculas, que são os correspondentes na parte materna. Se juntaram, formaram os placentomas, e eles vão ser os responsáveis pelas trocas materno-fetais, beleza? Então, se você vem e observa, por exemplo, nesses pontos aqui, onde não tem, não vai ocorrer troca materno-fetal, só em cima desses locais aqui, onde tem os cotilédones, junto com as carúnculas, formando os placentomas, certo? Isso é importante aqui, ó, para vocês, quando vocês forem ver, por exemplo, em alguma aplicação em cirurgia, em obstetrícia, por exemplo, quando você vai fazer uma cesariana num bovino, você sabe que você precisa identificar essas carúnculas, que no caso vão ser as duas juntas, não, os placentomas, que é a carúncula e o cotilédone, porque quando você vai fazer incisão no útero, você não pode fazer incisão sobre as carúnculas, porque vai ter um sangramento excessivo, porque essa é uma região de comunicação materno-fetal. Então, você foge dessas carúnculas e faz a incisão, geralmente na parte livre aí de vascularização do córion, certo? Por fim, a gente tem a discoidal, que o próprio nome já diz, ela é em forma de disco ou de placa. Então, essas vilosidades ficam em uma área restrita. Quem é que tem esse tipo de placenta? A mulher. Então, aqui, ó, essa parte vermelha toda aí é a placenta discoidal, que só nessa parte aí tem as vilosidades coriônicas. Então, como que isso se organiza? É difusa por toda a superfície do córion, com vários pontos. A cotiledonária são várias vilosidades juntas em uma zona, porém distribuída por toda a superfície do córion também, certo? Então, as duas são distribuídas. A difusa são vários pontinhos e a cotiledonária são várias estruturas juntas. A discoidal é um formato de disco de placa, que tem no caso da mulher, e a zonária ou local, que tem no caso dos carnívoros, ela forma essa zona, esse anel ao redor do embrião, no caso, ou do feto, né, no caso. Então, quanto a essa distribuição das velocidades, são essas as que nós temos. Tranquilo. E por fim, ó, a última lá, ó, camadas que separam o sangue materno do sangue fetal. Então, quanto à placentação, a gente já viu.
quanto à distribuição das vilosidades também, e agora quanto às camadas que vão separar o sangue materno do fetal. Então vamos lá. Para essas camadas, como que ela pode se classificar? Como epitélio corial. O que é essa epitélio corial? O epitélio do córeo, que é a camada mais externa, ele está justaposto com o epitélio uterino, que é a parte interna do útero, né, a parte materna. Na epitélio corial, são 6 camadas de tecido que vão separar o sangue materno do sangue fetal, certo? Então, o que isso vai promover para o animal? Tem uma maior proteção contra a penetração de agentes externos. Então, é mais difícil de estruturas passarem, porque são 6 camadas que separam esse sangue materno do sangue fetal. Porém, nesse tipo de placenta, não tem aí a transferência de imunoglobulinas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas, por exemplo, alguns animais, a gente fala muito com a importância da colostragem, que é você administrar o colostro, que é aquele primeiro leite produzido ali pela mãe, para que ele adquira a imunidade. Porque, nesse caso aqui, ó, por exemplo, quem são esses animais que têm essa placenta epitélio corial? Suínos, equinos e ruminantes. Então, principalmente aí em equinos e ruminantes, tem muito esse foco na colostragem, na administração desse colostro para esses animais, para que eles tenham, então, essa imunidade, beleza? Por isso, porque estão 6 camadas que separam o sangue materno do fetal. Como as imunoglobulinas, elas são estruturas muito grandes, a molécula é muito grande, ela não passa por essas 6 camadas. Por isso que esses animais dependem do colostro para que recebam essa imunidade. Então, aqui é como que isso se organizaria. Aqui seria a parte fetal, né, do córeo, e a parte materna do endométrio. Então, isso aqui, ó, é um vaso sanguíneo que eu estou circulando aí, e aqui embaixo também, vaso sanguíneo, que nós estamos falando da separação do sangue materno para o sangue fetal. Então, o sangue materno está aqui embaixo e o fetal está aí em cima. Então, quais são as camadas? São 6. Ó. Então, a gente tem o endotélio do vaso. Então, a gente tem essa membrana basal aqui, ou o interstício. 2. Nós temos o epitélio do útero, do endométrio. 3. O epitélio do córeo. 4. A membrana basal ou tecido intersticial. 5. E aqui o endotélio vascular do feto. 6. Então, são 6 camadas aí que vão separar esse sangue materno do fetal. Vocês vão observar, por exemplo, a próxima aqui, ó, sindesmo corial. Então, só vai diminuindo. A gente começou com 6, sendo assim, essa é epitélio corial. Sendo assim, a próxima tem 5 camadas que separam o sangue materno do fetal, beleza? Então, o epitélio do córeo fica justaposto ao interstício do endométrio. Olha aqui, ó. No caso da anterior, da epitélio corial, ela ficava justaposto ao epitélio do útero, ou do endométrio, que é essa camada mais externa aqui, ó, o epitélio. A outra aqui, a membrana basal, ou interstício, já vai ser aqui, ó, esse epitélio do córeo, quem é ele? Essas células aqui, ó, são as células do epitélio do córeo. Ela vai estar em contato com o interstício, ou com essa membrana basal. Então, observem que as camadas fetais, elas não mudam. O que vai mudar é a camada materna. Ela que vai diminuindo o número de camadas. Então, aqui, ó, ele fica em contato com o interstício do endométrio. São 5 camadas de tecido que vão separar o sangue materno do fetal. Nesse caso, também tem ausência de transferência de imunoglobulinas e também depende do colostro. Quem é o tipo de animal que tem esse tipo de placenta? Ovinos. Então, aqui, ó, um esquema, só para a gente entender o que seria agora a porção materna está aqui em cima e a porção fetal está aqui embaixo. Fetal é a mesma coisa, ó. Então, aqui seria o sangue, né? De vermelho está escrito aí sangue fetal. Então, tem o endotélio dos vasos, o tecido intersticial e o epitélio. As 3 camadas normais, igual a gente viu aqui na anterior. O vaso, o interstício e o córeo.
E aqui a gente já não tem a parte do epitélio do útero, certo? Então, já vai direto para o tecido intersticial e o endotélio dos vasos. Aqui é a parede do vaso. Esse endotélio do vaso é igual a essa imagem aqui, ó. Essa parede do vaso onde eu risquei aí. Só que a gente colocou nessa proporção aí para vocês terem ideia sequencial dessas camadas. Então, 5, sindesmo corial. Endotélio corial, quantas? 4. Vai diminuindo. Começou na 6, na epitélio corial, sindesmo corial 5, endotélio corial 4 camadas. Então, o epitélio do córeo fica justaposto ao endotélio do vaso. Só você ir eliminando as camadas. Se a gente pegar lá na primeira, é só você ir eliminando. Tirou aqui já o epitélio, agora tirou o interstício, né, que é a membrana basal, e está no endotélio vascular. Olha ele aí, ó. Então, o epitélio do córeo, que não muda, a parte fetal não muda, ele vai ficar em contato com o endotélio do vaso sanguíneo, no caso do vaso do endométrio, do útero, da mãe. 4 camadas, sequencialmente. 6, 5, agora 4. Nesse caso, já tem a transferência de imunoglobulinas de 5 a 10% pela placenta, porque são apenas 4 camadas que separam. Então, já tem uma passagem maior dessas moléculas. E aí, quem são os animais que apresentam esse tipo de placenta? O cão e o gato. No caso, né, a cadela e a gata. Então, como que a gente observa isso? Ó, essa camada de cima aqui, ó, é a mesma que a gente viu lá naquela primeira imagem lá. Então, tem um endotélio vascular aqui, o tecido intersticial e a parte do epitélio do córeo. Aqui já não tem mais a comunicação com o epitélio do útero, nem com o tecido intersticial. Ele já vai direto no endotélio vascular. Por isso que tem uma quantidade menor de camadas. E a hemocorial vai eliminando 6, 5, 4, 3. O epitélio do córeo sempre é epitélio do córeo porque ele não muda. O que muda é a parte materna. Então, ele está em contato quase direto com o sangue materno. Então, são 3 camadas. Nesse caso, sim, tem a transferência de imunoglobulinas na vertical, ou seja, da materna para a fetal. Quem são as espécies que apresentam? Os primatas e os roedores. Então, aqui, ó, você vê que nem a parte do endotélio, ele não tem... O endotélio vascular, ele também não tem a sua camada. Então, esse sangue, ele fica aqui em contato quase direto mesmo com o epitélio do córeo. Lembrando, a parte do córeo não muda, é a mesma coisa, a parte fetal. O endotélio vascular, o tecido intersticial e o epitélio do córeo, as 3 camadas. A gente só foi eliminando as camadas maternas. Então, no início tinham 6, porque tinha 3 maternas e 3 fetais, depois foi eliminando. Epitélio corial, 6. Sindesmo corial, 5. Endotélio corial, 4. E hemocorial, 3. Fácil. Então, como que a gente tem um resumo disso aí que a gente falou? Ó? Presta atenção. A égua, quanto à placentação, ela é adeciduada. Lembra que a gente falou que nasce primeiro o animal, depois libera a placenta, adeciduada. Quanto à distribuição das velocidades, ela é difusa. Qual que é difusa? Aquela que tem pequenos pontos por toda a superfície do córeo. Quanto à separação do sangue materno do fetal, epitélio corial, que tem mais camadas, 6 camadas. A vaca, adeciduada também, então retém essa placenta, os anexos, né? Quanto à distribuição das velocidades, cotiledonária, porque são também dispersa por toda a superfície do córeo, porém em pontos específicos. Ele é como se fosse um aglomerado de velocidades do córeo. E epitélio corial também, 6 camadas. Carnívoros, deciduada, então já tem a liberação dessa placenta, tem a hemorragia, enfim. Quanto à distribuição das velocidades, zonária, lembra que é aquela local ou zonária que vai envolver como se fosse um anel, como se fosse um cinto ao redor desse animal. E endotélio corial, então já tem 4 camadas que separam o sangue materno do fetal. Pequenos ruminantes, adeciduada e cotiledonária, igual o bovino.
Porém, tem a diferença aqui na separação do sangue materno do fetal. As cabras, ou caprinos, epitélio corial, igual égua e vaca, 6 camadas. E a ovelha, assindesmo corial, 5 camadas. E no caso dos humanos, é deciduada, então nasce e libera esses anexos, a distribuição das velocidades discoidal, onde forma aquela placa ou disco, e hemocorial, que é aquela que tem apenas 3 camadas que separam o sangue materno do fetal e tem a transferência de imunidade na vertical. Fácil, tranquilo? Então, para a gente encerrar aqui, só pontuar algumas coisas quanto à circulação feto-placentária. Tá acabando, ó. Aqui, acabou. Então, vamos lá. Pra vocês não desanimarem. Essa circulação feto-placentária, a gente já viu o que é a circulação normal aqui na nossa aula, então eu vou só pontuar algumas características que tem na circulação feto-placentária. O feto, ele vai estar aí no interior do útero, certo? Então, dentro do líquido amniótico. Os pulmões, eles não funcionam normalmente. O que não funcionam? Que eles não vão fazer a troca gasosa, certo? Então, não tem troca de gás carbônico por oxigênio. Esses pulmões, eles estão colabados. O que é isso? Estão fechados. E essas trocas gasosas, elas vão ser realizadas na placenta. E também estão no interior do útero. Então, tá todo mundo ali dentro do útero, beleza? Então, por causa disso, nessa fase intrauterina, esse feto tem algumas adaptações. Vamos lá, quem são essas adaptações? Começando aí a circulação, certo? A gente tem, por exemplo, aqui a região da placenta, as artérias umbilicais, a própria veia umbilical. Quando esse sangue vem da placenta, ele vai seguir o trajeto da veia umbilical e ele vai passar por uma estrutura que se chama ducto venoso. Todos esses que têm um asterisco, que é esse aqui, o ducto venoso, forame oval e o ducto arterial. Esses três são as 3 diferenças que tem na circulação fetal. Então, esse primeiro aí, o ducto venoso, é o que a gente chama também de shunts, viu? Que é como se fossem atalhos que o sangue vai pegar durante esse desenvolvimento fetal e embrionário fetal. Então, beleza, vem pela veia umbilical, o sangue tem que passar para o fígado, certo? Então, ele vai para o fígado e vai no sentido ali da veia porta, que é a veia que vai para o fígado, beleza? Porém, o sangue que vai para o ducto venoso, ele corta o caminho, ele não vai para o fígado. Então, olha, presta atenção aqui em mim. Vamos lá, tem o sangue vindo aqui em um trajeto. Então, ele tem que vir e se direcionar para o fígado. Mas ele não faz isso. Parte dele vai por esse aí, ó, o ducto venoso. Então, o que ele faz? Ele corta o atalho aqui e se encontra lá na frente, na veia cava caudal. Esse VCC aí é veia cava caudal, beleza? Então, ele já tem o primeiro atalho aí, que é grande parte do sangue não passa diretamente para o fígado. Quando o animal nasce e depois se desenvolve, isso tudo se fecha. No nosso caso também, isso não existe mais, porque nós precisamos do sangue passando completamente lá no fígado. No caso aqui não há necessidade, na fetal. Então, primeiro o ducto venoso, em vez do sangue ir para o fígado, ele pega esse ducto venoso e cai lá na frente, na veia cava caudal. O sangue que estava no fígado, ele também vai sentido veia cava caudal, porém, ele se encontra com esse outro do ducto venoso. Tranquilo. Essa veia cava caudal vai levar para o coração, porque o sangue chega da veia cava e sai na artéria aorta. Então, esse sangue que chega, ele vem da veia cava caudal, que é o sangue que vem do corpo, e da veia cava cranial, que é o sangue que vem da cabeça. Então, qual que é o sentido normal? Lembra aí da aula que a gente teve? Chega lá no átrio direito, ele tem que descer para o ventrículo direito, vai para os pulmões, volta para o átrio esquerdo, desce para o átrio direito e vai átrio esquerdo, desculpa, e vai para o corpo, via aorta, beleza? Sempre chegando nos átrios e saindo nos ventrículos. Esse é o trajeto normal, vocês já sabem. Então, tudo certo. Veio da veia cava caudal e veia cava cranial, chegou no átrio direito, beleza? Parte desse sangue, ele vai sentido normal.
vai para o ventrículo direito. Então, quando o átrio contrai, ele tem que descer para o ventrículo. Porém, a gente tem o nosso segundo atalho aqui, ó, que é o forame oval. Esse forame oval, ele fica entre os dois átrios, que é o que a gente chama, o local é o septo interatrial, a parede que tem entre os dois átrios. Sendo assim, parte desse sangue, que deveria descer para o ventrículo, ele vai passar para o outro lado do átrio. Então, presta atenção aqui em mim, ó, tem o átrio aqui, quando contrai, ele tem que descer para o ventrículo, mas parte desse sangue desce e parte já passa para o outro átrio aqui, ó, para o átrio esquerdo, beleza? Então, vamos lá, presta atenção. Tem hora que fica difícil para entender, mas é fácil, é fácil. Então, do átrio direito, passou nesse forame oval, foi direto para o átrio esquerdo. Sendo assim, ele não vai passar lá para o pulmão, beleza? Porque o sangue que vem para o ventrículo direito, quando ele contrai, ele vai para o pulmão. Por que que tem toda essa migração do sangue para não passar nos pulmões? A gente falou aqui, ó, os pulmões não são totalmente funcionais, estão colabados, não tem troca gasosa. Então, o sangue que vai para ele é mais para a irrigação do próprio órgão e não para realizar a troca gasosa, porque enquanto vida fetal, ele não realiza a troca gasosa. Depois que nasce, que aí tem a primeira inspiração, aí começa o mecanismo de respiração mesmo, aí ele vai funcionar como troca gasosa, por isso que tudo isso se fecha. Mas enquanto vida fetal, não. Então, beleza. O segundo a gente já sabe, que pega do átrio direito e passa para o átrio esquerdo diretamente. Aí esse que chegou no átrio esquerdo, desce para o ventrículo e vai para o corpo. Beleza. O último aqui, ó, vamos voltar para o átrio, que seria o sangue que não passou pelo forame oval, que vai seguir o trajeto normal. Átrio direito, ventrículo direito e sobe para o pulmão, beleza? Via artérias pulmonares. O sangue que vai para o pulmão, ele tem que, ó, presta atenção, tá acabando. Átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Ele volta para onde? Átrio esquerdo. Depois ventrículo esquerdo e vai embora. Esse é o trajeto normal. Porém, o último aqui, esse último atalho, né, o último shunt, é o ducto arterial. O sangue que desceu para o ventrículo, houve a contração, ele foi para a artéria pulmonar para ir para os pulmões. Porém, apenas 10% vai para os pulmões e volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta, que é o trajeto normal. 90%, ou seja, a maior parte, né, desse sangue, ele pega um atalho que se chama ducto arterial. E em vez de ir para os pulmões, ele vai direto para a aorta. Então, ele não volta aqui para o átrio, vai direto para a aorta e vai para o corpo. Por quê? Porque esse sangue, ele veio lá da placenta, ele está oxigenado. Então, não tem necessidade de ficar passando para o pulmão para oxigenar, porque ele já está cheio de oxigênio. Ele precisa de passar para o corpo, para que no corpo ocorra essa troca gasosa e depois ele volte normalmente para o cordão umbilical. Como que a gente entende isso aí, ó? Essa é a mesma coisa que tem aqui, só que aqui eu fiz um esquema e nesse outro a gente tem a imagem. Aqui a região da veia umbilical, artéria umbilical, aqui é a placenta, tá vendo? Quando ele sobe, esse sangue, ele tem que vir pro fígado. Esse aqui, ó, esse todo aí é o fígado, ó. Esse meio, sei lá que cor é essa. Fígado. Ele tem que vir para a veia porta, que é essa que está chegando aqui no fígado. Porém, a gente já viu que tem o primeiro atalho, que é o que pega o ducto venoso. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o ducto venoso, ó. Então, em vez dele ir para cá, para a veia porta, ele vai para o ducto venoso e se encontra aqui já com o sangue que foi para o fígado na veia cava caudal. Aqui está como inferior, porque esse é um desenho representativo de humano. No caso de humano, é veia cava superior e inferior. No caso dos animais, veia cava cranial e caudal. Então, essa é a veia cava caudal. Já vimos aí, ó. Parte foi para o fígado, parte pegou o ducto venoso e encontrou na veia cava caudal. Chegou aqui no átrio direito, todo mundo, tranquilo. Parte desse sangue, parte desse sangue que foi lá
Espera aí. Pronto. Parte desse sangue vai passar direto para o outro átrio. Olha aqui, ó, tá vendo essa linha vermelha aí, ó, que passa para o outro lado? Representa o sangue que está passando. Essa parede que tem aqui, ó, que não está totalmente fechada, ó, passei um risco aqui e outro aqui. É o septo interatrial, que fica entre os átrios. E ele não é totalmente fechado, tem esse espaço aí, que é o forame oval. Então, parte desse sangue não vai descer aqui para o átrio direito. Ele vai passar para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta para ir para o corpo, beleza? Então, esse é o segundo, forame oval, que passa de um átrio para o outro. Por fim, o sangue que estava aqui no átrio esquerdo, direito, desceu para o átrio de... Calma. O sangue que estava no átrio direito desceu para o ventrículo direito e daí ele vai subir para a parte pulmonar, certo? Vai para se distribuir para artérias pulmonares. Porém, aqui, ó, tá vendo? Esse roxo aqui está representando o que vai para o pulmão. Então, aqui, ó, vem um lado para o pulmão e o outro está passando aqui atrás, ó, e vem também para os dois pulmões, né, direita e esquerda. Porém, o terceiro atalho é esse. 10% do sangue vai para os pulmões e 90% já sai, ó, esse arco aqui, ó, nós falamos que é a aorta. Tá vendo? Esse tem uma seta preta aí, ó. Eu vou mostrar a vocês primeiro, depois eu risco. Tem uma seta preta aí, ó, onde ele vai direto. O ideal era ele se dividir e ir para os pulmões, mas ele vai direto e cai na artéria aorta, 90%. Então ele não vai para os pulmões, porque não tem necessidade. Então ele já cai na aorta e vai para o corpo. Esse é o último, o ducto arterioso, ou arterial, beleza? Ponto. Por quê? Os que foram para os pulmões voltam aqui via veias pulmonares, que são essas azuis aí, cai no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e sai normalmente pela artéria aorta. Ponto, é isso, não tem segredo. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, porque infelizmente nessa aula online é difícil ter o feedback seu, vocês estão entendendo, se não está, se isso e aquilo. Está gravada a aula aí, vocês podem parar, voltar nessa parte, ver de novo, assistir novamente e tal, e não tem segredo. São esses 3 pontos principais que tem essa diferenciação. Depois que nasceu, eles se fecham, viram ligamentos, enfim, e recebem outras funções, que não vem ao caso aqui agora. A gente está falando da parte fetal, que durante a circulação fetal, eles têm essas funções de fazer esse sangue e pegar esses diferentes atalhos. Beleza? Tranquilo? Caso tenha ficado aí alguma dúvida, alguma coisa, caso vocês não falem nada e tal. Ô, João, Tá, diga. quando a morte do bezerro, no fim da gestação, se a vaca tiver tido complicação,